same power that saved Christ. Hallelujah. That's the fundamental. Let them people who deny the power of God say it's wrong, but that same power that spoke the world into existence is in those people. It's like the Holy Ghost. E aquele mesmo poder, aquele mesmo Cristo, aleluia, deixe os fundamentalistas, deixe aquele povo que nega o poder de Deus dizer que é errado, porém, aquele mesmo poder que falou para o mundo existir está nesse povo que tem o Espírito Santo. Isso é certo. Men and women, it's time that we found out who you are. The devil's trying to hide you back, tell you that you're some little cow down, something you're not. Homens e mulheres, é hora para que nós descobramos quem vocês são. O diabo está tentando esconder-lhes atrás, dizer-lhes que vocês são uma gentinha covardada. Vocês não são. You're sons and daughters of God. The deity is not in heaven, it's you. Hallelujah. Vocês são filhos e filhas de Deus. A deidade não está no céu. Ela está em você. Aleluia. I know you think I'm crazy, but let me tell you something, brother. When you realize that Almighty God lives in you, immortal life. My life I give Zoe. The life of God is in the human being. Eu sei que você pensa que eu estou louco, porém, deixe-me dizer-lhe algo, irmão. Quando você entender que o Deus Todo-Poderoso vive em você, vida imortal, minha vida dou, Zoe, a vida de Deus está no ser humano. Muito bom dia, amados e preciosos irmãos, lavados, purificados do poderoso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Eu quero iniciar hoje um pequeno estudo, talvez a gente conclua em 2 programações. E nesse início tomo aqui São Mateus capítulo 5, começando no verso 17. O cumprimento da lei e dos profetas. Jesus então nos diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Quer dizer, abrogar seria tornar nulo uma sentença, tornar inválido alguma coisa. Então Jesus não veio abrogar, mas cumprir a lei. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Jesus veio cumprir e tornar a salvação possível. Há de se notar logo nesse início, porque mesmo a pessoa guardando a lei, todos os mandamentos, ele não podia ainda ser um salvo, porque ele estava debaixo de um sacrifício imperfeito. O jovem mancebo de qualidade é um exemplo claro disso aqui. Ele era mancebo de qualidade, guardador da lei. Mas o principal Jesus veio fazer por ele e ele não entendeu, não aceitou. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Agora, notem bem. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens. Porque quando você deixa de praticar e você então se torna um exemplo, mesmo estando praticando coisas erradas,
Você está ensinando. Ah, eu posso fazer isso e não acontecer nada comigo. Então aí eu tomo um pedacinho aqui, antes de terminar a leitura, um sonho que a irmã Ellen, esposa, mãe do profeta, teve de uma senhora, de uma irmã, que estava com saltos altos, e o profeta disse para ela: irmã, você não deve subir esses degraus e andar nesta linha. Com esses saltos você não vai poder andar. Então ela virou e disse: eu vou provar para vocês que eu posso galgar esses degraus e andar nesta linha, desta forma. Então ela fez isto. Subiu a justificação, a santificação e o batismo do Espírito Santo. Ela chegou nos 3 degraus. Então quando ela chegou, ela começou a andar numa linha reta. Mas a linha era uma linha apenas, e ela começou a desequilibrar-se e caiu no abismo. Então ela estava querendo dizer: vocês não precisam de obedecer a este mensageiro, vocês não tinham que obedecer a essa mensagem. Isso é legalismo, isso é tolice, isso e aquilo outro. Mas ela não conseguiu andar até o final da estrada. Ela teve que cair, porque ela estava praticando algo que era um ensino. Embora ela tenha sido justificada, santificada e tenha recebido o batismo do Espírito, mas não na alma, que é o novo nascimento. Aí Jesus então diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E quer dizer, os escribas tinham uma aparência justa, de intocáveis, de santos. Mas olha o que Jesus diz: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, dos leitores da lei, dos pregadores. Então você pensa, mas os pregadores são a fonte de ensino, de exemplo. Ensina falando e ensina com exemplo. O ensino maior é o exemplo. Fala uma coisa, vive outra. Fala uma coisa e pratica outra. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo? Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca, quer dizer louco, quer dizer isto, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será o réu do fogo do inferno. Bom, corrigindo aqui, né? A palavra raca não quer dizer louco. Então será réu do inferno quando disser louco. Então Jesus continua aí, vocês podem continuar lendo, do verso 17, e aí ele continua trazendo esse sermão da montanha, né, continuação, e você vai olhar. Agora nós vamos saltar um pouquinho até o verso 28. Eu, porém, vos digo que Jesus disse: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. É duro isto? Para o século XXI? É. Não resta dúvida.
Não é uma coisa simples de se receber, mas tem que ter algo dentro de si, uma semente de vida, para aceitar isso que Jesus está dizendo. Agora, as coisas acontecem. Agora vejamos aqui um pouquinho, que tem muitas coisas que impedem as orações. São muitas coisas que impedem que as nossas orações cheguem aos céus. Às vezes nós oramos e as nossas orações não chegam até ali. Será que Deus é o culpado? Eu acredito que não. E sei que você também sabe que não é Deus o culpado. O sábio Salomão, no no livro dos Provérbios, no capítulo 12, ele diz assim, no primeiro verso: o que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Viram? Quer dizer que a correção, para se ter, amar a correção, é para quem ama a palavra. Agora, quem não ama a palavra, se torna um bruto em relação a ela. Oh, meus amados irmãos, que coisa! Agora eu quero chamar a vossa atenção, porque as pessoas falam às vezes em relação à mensagem, sobre o profeta, mas você deve entender que o profeta de Deus para esta, William Marion Branham, ele não veio trazer uma mensagem sua, no seu próprio intelecto, que ele não era intelectual. Mas a promessa para Elias esses dias seria para restaurar e não trazer uma coisa sua, mas restaurar aquilo que já estava na Bíblia. Sempre Deus levantava um profeta no Antigo Testamento, aquele profeta apontava para a obediência à lei de Moisés. Ele não estava trazendo uma nova coisa, meus irmãos. Ele chamava o povo ao arrependimento, porque o povo tinha esquecido dos mandamentos de Deus e estavam vivendo como as demais nações, na impureza, na mentira, no roubo, na idolatria. Então Deus enviava um profeta e convidava o povo e exortava o povo e corrigia o povo para voltar aos princípios aos os quais foram dados por Deus para aquela nação ser próspera, para que aquela nação fosse abençoada. E nós, os gentios, quando nós tivemos a primeira era lá com o primeiro mensageiro para o povo gentio, que foi Paulo, no florescer da igreja, em Atos 2, no nascimento da igreja, que diferença! Será que nós podemos ter pelo menos 1% daquela igreja de Atos 2? Da igreja primitiva? Com o passar dos anos, das eras, até de milênio, né? Tem mais de 2000 anos. Então a promessa de Deus era enviar um mensageiro profético com o mesmo espírito de Elias, assim como João Batista veio. Então notem bem, então as pessoas dizem aquilo que sabem e o que não sabem sobre a mensagem. As pessoas fazem o que querem com a mensagem, torcem-na. Mesmo vivendo em uma condição miserável de pecadores, insistem em ser pastores.
para trazer a palavra, contrário à palavra de Deus. Mas não é uma nova Bíblia que nós anunciamos, é a mesma velha, nova Bíblia, porque ela nunca fica velha. Quando se fala velha é porque é aquela mesma Bíblia lá, dos 11 irmãos lá de Atos 2:38, da primeira era da igreja, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta e da sétima. Então quero que vocês compreendam isso, que às vezes as pessoas chegam e trazem alguma coisa, eles falam bem às vezes de William Branham, mas depois diz ele descambou. Ele errou quando ele colocou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, aí ele descambou. Mas foi William Branham que trouxe o batismo em nome de Jesus Cristo? Não, ele veio para restaurar. Não há nenhum batismo na Bíblia Sagrada e até no ano 325, depois da morte do último apóstolo, que alguém tenha sido batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem registro nas Escrituras e nem na história. Porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito também não é nome, mas tem que ter o nome. Não criou uma nova doutrina, ele mostrou-nos a doutrina apostólica. Ele é contra a mulher não pode pregar na igreja. É ele que é contra? É o homem, William Marion Branham? Ou é Jesus? Ou é Paulo? Ou é a santa palavra de Deus? Mas o homem que não ama a correção, ele se torna um bruto. Mas o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Então os homens têm se tornado brutos contra a palavra. Mulheres, pregadores, não querem obedecer, não é o profeta não, porque ele não trouxe uma coisa fora da palavra, ele trouxe a revelação da Bíblia Sagrada, que por anos e anos ficou escondida essas coisas, mas Deus prometeu enviar um restaurador. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E Jesus disse em São Mateus 17, 11, na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então é uma mensagem de restauração. Então iniciamos aqui e vamos prosseguir aí um pouquinho mais nas próximas programações para trazer algo sobre isto e sobre a posição do homem e da mulher. E que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe ricamente e nos fortaleça na graça e no amor divino, em nome de Jesus Cristo. Amém. Há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar, dobrar os joelhos calados para ouvir o Senhor falar, entrar na presença do Altíssimo em jejum e oração. Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução. Deus proverá, não cai uma gota d'água se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir a água da rocha. Deus faz o impossível possível, porque Ele é maior. Deus proverá, não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Faz brotar a flor e faz crescer o fruto.
vai uma